Ô, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, dia 17 de abril de 2020, uma sexta-feira, fechando a semana. Antes de começar a falar das coisas aí, vamos falar só da bolsa, que eu tô vendo as bolsas internacionais subindo, mas não sei se a do Brasil vai subir não, viu? E tá subindo bem, ó. A bolsa alemã, por exemplo, tá subindo 4%, subindo fortíssima. Não sei que recado que deu lá, mas tá subindo bem forte. Deve ser por causa da China, alguma coisa do gênero, porque os americanos estão se lascando lá e o PIB americano afundando cada vez mais. E a quantidade de mortes, assim, uma coisa estrondosa. O incrível é que essa doença aí, rapaz, já vamos entrando nela. Ontem também subiu um bocadinho, o dólar ficou estável ontem. Ontem tivemos a notícia da troca do Ministério da Saúde. Bom, é o seguinte, são duas questões, né? Isso daí, como tudo na vida, tem duas situações. Tem o lado bom e o lado ruim. Lado bom e o lado ruim para tudo. O lado bom é que o governo do Bolsonaro não vai ter mais uma pessoa indo contra ele. Não sei se vocês viram um vídeo que eu fiz da teoria da lagarta, aonde os pezinhos andam para cá e outros pezinhos andam para lá. E se tiver, então você vai freando um lado ou outro no andar do processo e tudo mais. E aí o que acontece? Você tira uma peça, um ministro que falava muito bem e estava com um apoio populacional muito grande. Ele tinha em torno de 73% pelas pesquisas que mostra lá. Ou seja, ele estava com mais aceitação do que o próprio presidente da República. Ele estava com mais aprovação do que o próprio presidente da República. Pois bem, o que aconteceu? Ele pegou e me trocou o ministro em plena subida do Covid. Isso aí pra mim é uma coisa assim, olha, rapaz, o homem foi corajoso mesmo. Esse presidente da República, olha, ele ou é doidão mesmo, ou o bicho é corajoso pra dedéu. Porque começando a rampa dessa, subida dessa daí, ele fazer uma coisa dessa, gente, é um perigo. Professor, o que você faria? Eu esperaria. Nós já estamos no dia 17. Falta mais 2 semaninhas para fechar o mês. Eu esperaria as 2 semaninhas para fechar o mês, para ver qual é, como é que deixa de ser e tal. Eu faria isso. Agora ele trocou e o risco tem 2 riscos. Então agora ele tem 2 situações. Vamos lá, a gente tem que ponderar as 2 situações para a gente fazer análise, tá? Nu e cru, sem análise amando o bezerro um lado ou outro. Você não pode ficar amando ninguém. Nós temos que fazer a análise nu e crua, de forma racional. Tudo bem, ele mandando isso daí, ele diminui uma energia contrária dele contra essa coisa de fechar o país, beleza? Então você tinha uma representatividade que falava abre e você tinha uma outra representatividade no mesmo lugar que falava fecha. Jóia. Então ele tirou essa que fecha e colocou um agora que vai falar abre, ele também fala abre, o de economia também fala abre, e aí fica as forças contrárias dos governadores, certo? Porque o OMS ficou neutro na situação. Mas vamos lá. Aí o que acontece? Dentro disso, ele vai começar a fazer uma força de abertura. Está começando a subir o índice de morte. Primeira situação que ele vai ter que fazer. Ele vai ter que fazer análise que eu já venho falando aqui nos meus vídeos faz tempo, do cemitério, de cova de cemitério. Quantos que se enterrava antes e quanto está sendo enterrado hoje? Porque se ele não fizer isso aí, ele não consegue provar se teve de fato crescimento de mortes ou não, tá? Então que fique muito bem atento a essa situação, porque se ficar pegando o número de óbito, de valor de negócio de óbito, corre um risco seríssimo aí. Vejamos o que acontece ou deixa de acontecer nesse sentido, é a dica que eu dou. Mas vamos supor que ele não fez isso e os índices começaram a subir. Começou a subir, começou a morrer, é de 200 por dia, depois passou para 500, depois passou para 1.000 e chegou igual aos Estados Unidos, 2.000 por dia. É gente, hein? 2.000 pessoas por dia. Bom,
ele vai ser cobrado disso daí. Aí vai tomar no nariz o ministro e o presidente da República. Com certeza vai ser chamado, o ministro da Saúde vai ser chamado uma CPI e o da República vai ser jogado no paredão. Certo? Vai ser colocado como responsabilidade de executiva e ele vai tomar no nariz. Bom, essa é uma situação. Quem é melhor deixa ser pior. O cara tem um currículo americano. Então, você olha para o currículo dele e fala assim, nossa, eu quero contratar ele. Mas espiritualmente vendo, o espírito dele não é bom igual ao do Mandetta. As pessoas podem falar assim, mas o Mandetta fez isso aqui. Não interessa, eu tô falando espírito. Espírito é uma coisa, tá ok? Aí você fala assim, pô, mas o cara agora tá melhor do que o Mandetta, professor, você não sabe de nada. Pois é, Deus é tão inteligente que ele coloca as pessoas mais densas, vou dar um nome para esses seres mais densos, não é ele, mas para vocês entenderem, facilitar o entendimento, ele coloca os demônios para fazer o movimento, porque os bons não têm capacidade para fazer. Como não? Os bons não têm, não. Os bons gostam de sentar no sofá e não fazer nada, velho. As pessoas boas, elas são tão boas que elas não enfrentam e chutam a bunda do capeta. Esse que é o problema. O bom, ele precisa ser bom, mas ele tem que fazer o que tem que fazer. A missão cumpra-se, ponto final. Então esse é um grande problema da espiritualidade. O plano espiritual vem e coloca pessoas boas aqui. Pum, pum, pum. O bom não tem coragem de pegar e meter o pé no monte de bugiganga no templo de Jesus, de Deus. Que foi o que Jesus fez, meteu pesado em tudo, falei, puta desgramada, pum. Pois é, e olha que Jesus é muito bom. Então esse que é um dos problemas e os seres humanos não aprendem com isso. Esses espíritos iluminados que estão vindo para o planeta, eles esse tão de luz que eu não posso bater no capetinha. O capetinha tem que explicar ele pro capetinha virar um anjinho de luz. Meu filho, não é assim que funciona. Quantas vezes eu já vi gente pegando e falando assim, não, nós vamos orar para que Deus mude a política. Tudo bem, você quer que mude a política sem mudar a pessoa, ou seja, você quer transformar o demônio num anjo. Não dá, gente. Se você quer transformar a política em algo angelical, você tem que começar a colocar espíritos mais evoluídos. E não rezar para Deus fazer o milagre de transformar aquele espírito do capeta em espírito de luz. Isso não existe, gente. Tem livre-arbítrio. O espírito não iluminado, ele gosta de matéria, ele gosta da matéria. Matéria. O espírito de luz já vai para outra finalidade. Então, mais uma vez, eu tô até vendo o livro que o Plano Espiritual obrigou eu a ler o livro, aquele O Brasil, País do Evangelho, do Chico Xavier. É um livro de história mesmo, ele vai contando tudo. Aí eu vou vendo, eu vou falando assim, rapaz, tudo quanto que é espírito mandado por Ismael, que é o chefe aqui nesse setor do planeta, comandado por Jesus, ele pega e todos têm envolvimento político. Que engraçado, né? Todos os espíritos de luz têm envolvimento com política. Todos. Aqui no Brasil, eu não sei quem que falou que espíritos de luz, gente de luz não pode se envolver com política. Eu não sei quem que inventou essa desculpa muito mal explicada. Vamos ler o livro Brasil é o País do Evangelho, do Chico Xavier, escrito pelo Emmanuel. Aí vocês vão ver que não é bem assim não, gente. Vocês param com isso, hein? Tá na hora de começar a se cutucar lá, entrar no meio da política aí. É isso aí. Bom, vamos lá. Resumindo o negócio da ópera aí. Então, o presidente trocou. Vamos ver o que vai acontecer. A probabilidade dele sair bem é grande, porque ele vai ter apoio do presidente da República. Tal. Mas a mídia, vocês podem ter certeza, ela vai dar uma judiada. Bom, para não parar por aí, o que o presidente da República FEG me faz ontem? Ai, Jesus do céu. Putz, grilo. Eu venho falando nos meus vídeos, falando assim, gente, alguém segura a boca desse homem, pela misericórdia. Ele vai na CNN e racha o reio no presidente da Câmara, do Maia.
Porque o Maia quer aprovar não sei do que, porque o Maia quer fazer não sei do que lá, porque o Maia quer fazer a redução do salário dos funcionários públicos 25 e o Guedes sugeriu para ele fazer 2 anos sem subir o salário. E o Maia quer não sei o que e o coisa para lá. Bom, vou explicar uma coisa para você. O Maia, presidente da República, não manda sozinho, é votação. E outra, se o Maia consegue controlar a maioria da Câmara, então é a maioria que quer o que ele quer. Ninguém vai votar falando assim, não, eu não quero o que você quer. Todo mundo tá votando o que ele quer e outra, sem receber as propinas que todo mundo falava, porque ou o senhor tá soltando propina. Não, né? Então, cara, presta atenção, presidente da República. Eu nunca vi um deputado ser expulso, ter o impeachment de um deputado sem ter um crime de fato, crime assim, passional, de matar alguém, alguma coisa lá. Porque nem roubando o cara vai preso, por causa do negócio do privilégio que o homem tem. Agora, presidente da República, eu já vi um monte de impeachment. Todos os governos daqui pra cá tá vindo assim, parece que virou até moda. Ai, vamos fazer impeachment, porque agora é normal. Pum, 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 pum. Collor, Dilma, vamos atrás do outro. Pois é. E olha, cutucou um vespeiro. Ah, mas o presidente tá errado. Para mim não interessa se ele tá certo ou tá errado. Para mim o que interessa é o que vai dar de consequência. Toda ação gera uma reação. Tenta entender a visão de um deputado. Pensa como um deputado, tá? Eu vou explicar para vocês como é que o cara vai fazer o cálculo dele. O cálculo dele vai ser simples. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar e vai falar assim, bom... o Mandetta, ele tem aprovação de 73%. Bolsonaro, aprovação de 40%. 40 para 70, 30%. Bom, se eu bater frente com o Bolsonaro, 40% vai me odiar, mas 30% vai me amar. Esses 30% me amando já é suficiente para eu sair de deputado federal e virar senador na próxima eleição. Vou enfrentar. Prestou atenção como é que ele vai fazer? Prestou atenção como é que ele vai fazer, né? Vamos lá. Todos os políticos trabalham em cima de dados, informação, de números, de pesquisas. Todos. É muito raro político que não faz isso daí. Até empresa faz em cima de estatística. Você acha que política não vai fazer? Faz também em cima de estatística. Então vamos lá, tentar ver o que ele vai fazer. Todos os deputados vão falar assim, puxa, eu não posso aprovar essa troca do presidente da República, porque se eu aprovar, vai dar problema lá. Oh, meu Deus do céu. Então, a gente vai pegar e vai apoiar o Mandetta. Todos os políticos vão apoiar o Mandetta. Então vai enfraquecer o presidente da República e vai detonar esse ministro novo que entrou. Aí, o que vai acontecer? Desse meio do caminho, eles também não vão poder ser contra o presidente da República, porque senão pega aquela rejeição dos 40. Só que é o seguinte, o presidente da República, ele pega e vai mirando alguém e faz os seguidores dele, os militantes dele, destruir aquela pessoa. Agora vão destruir o Maia. Pá. Agora você tenta imaginar o seguinte, ele vai ficar recuado, ele vai ficar acuado, o Maia vai ficar acuado. Beleza. Só que o Maia, ele vai falar assim, ele me acuou. Mas quem que é ele para me acuar? Ele é o presidente da República. Ele fala assim, e eu sou o presidente da Câmara. Eu tenho mais poder do que ele. E tem mais poder que ele. Pela Constituição, o presidente, a Câmara dos Deputados tem mais força do que o presidente da República. Vocês sabiam? Tanto tem que ele pode pegar amanhã, abrir um processo de impeachment e tirar o nome do presidente da República. Depois, logo em seguida. Para você ver a força que ele tem. Tá ok? Não é um brinquedinho. O presidente da República não cutucou alguém com brinquedinho, cutucou uma onça com uma vara bem curtinha. Vamos ver os resultados como é que é. O Maia, pelo que eu vi, ele não gosta muito de brigar, mas ele gosta de cutucar. Ele pega e vai, dá aquela cutucada como se fosse a defesa dele é um cutucão. A defesa dele é um cutucão. E pelo que eu percebi, o presidente da República cortou qualquer tipo de relacionamento, de conversa com os presidentes da Câmara e do Senado. Isso é horrível, isso é péssimo. Cara, tá assim, o governo vai ficar altamente insustentável. Aí você vai falar assim pra mim, mas professor, o Paulo Guedes queria deixar 2 meses, é muito melhor deixar 2 anos sem reajuste salarial do que cortar. Eu falo, tudo bem, eu entendo, eu acho também, eu acho interessante. Mas nessa atual circunstância,
O que o Maia está propondo é o ideal, corta 25% porque não estão trabalhando. Se tivesse trabalhando é outra coisa, corta o que ele está falando e põe o do coisa para o próximo ano, sem reajuste, próximo ano põe junta. Sabe aquela coisa que eu fico falando, caminho do meio? Então pega o que ele quer, coloca o que o Guedes quer, tira, faz uma mistura, então fala assim, vamos tirar 25 durante 6 meses e depois deixa sem reajuste. Pronto, aí todo mundo recebe salário, todo mundo recebe sei o que, tal. Olha só que incrível. E outra só, o presidente da República falou ontem que tudo o que foi ganho da Previdência passou da Previdência, ou seja, daquele tacar no nariz do povo, tudo no nariz do povo, tudo que passou na Previdência, pegou e perdeu tudo nesses 3 meses. Em 3 meses perdeu tudo que foi coisa. Ou seja, fizeram essa aprovação da Previdência, para quê? Para nada. Jogou no lixo, então nós tomamos no nariz. E quem saiu bem nisso daí? O verde oliva que fica no seu bercinho esplêndido sem fazer nada. Pois é, o aumento deles foi extraordinário, né? Então tirou dos pobres, das pessoas civis, das aposentadorias e passou tudo para eles. Olha que beleza, né? Agora um general pode ganhar igual um deputado federal. Olha que coisa mais linda. Muito bom, né? É interessante. Bom, ainda se tivesse função de polícia, eu, por exemplo, enfiava tudo para ser polícia. As Forças Armadas agora vai virar tudo polícia de choque, tudo coisa de ostensivo, porque assim, as guerras, todas as guerras, todo chamado das Forças Armadas é assim. As guerras agora é tudo por controle remoto, então tem que chamar gente que gosta de videogame para ficar brincando com os negócios, sorta míssil lá, não tem mais funcionário, não tem mais coisa, a aeronáutica agora é tudo jogador de videogame. Ué, se for ver assim mesmo agora, todo jogador de videogame. Bom, voltando lá para não cutucar muito a coisa também, vamos lá. Então toda ação gera uma reação, então vai ter uma reação. E no meio de uma pandemia, rezemos para a pandemia não subir, para o presidente da República está tudo certo, mas professor, ele está certo, porque se matar a economia, todo mundo morre, ele está falando que nós vamos virar uma Venezuela, tudo bem, mas nós vamos virar uma Venezuela com um presidente que não pensa igual um venezuelano lá, o Maduro, ou o Hugo Chávez, vai ser uma Venezuela da direita. Olha que bonitinho, não é melhor ser uma Venezuela da direita do que ser uma Venezuela da esquerda? Eu acho que é. Então, eu acho de tudo isso que tudo tem uma verdade, gente. O presidente da República, ele tem razão. É claro que ele tem razão. Claro que se despertar a economia vai ferrar tudo. Mas a saúde também tem razão. E eu vou falar uma coisa pra você. Você sabe o que mais pesa nisso aí tudo? Eu vou falar pra você o seguinte. A cultura brasileira. Vamos lá, vamos fazer uma análise da cultura brasileira. Se alguém estiver doente na tua casa, você não vende seu carro, vende até tua casa para tentar curar essa pessoa? Vamos lá, tá com câncer, tá com uma doença, tá alguma coisa? O que você faz? Você fala assim, não vou vender meu carro não vou vender nada não, meu dinheiro da poupança você vai gastar não, vai morrer aí, usa só o que tiver aí. As pessoas fazem isso com a saúde? Não. A cultura nossa brasileira fala o quê? Para a saúde não tem preço. Para a saúde não tem quantas? Isso aí já instituiu, isso aí virou cultura brasileira. Para a saúde não tem preço. Então, para a saúde não tem preço. Então, coloca o dinheiro lá. Ficou doente? Precisa operar? Quanto que é? 200 mil? Vou arrumar esse dinheiro aonde estiver, vou fazer o que tiver que fazer, pá. Pois é o que o ministro da Saúde estava fazendo. Ele estava focando na saúde por causa da cultura brasileira que fala que tudo é para saúde. Se está com problema de saúde, tem que resolver o problema de saúde. Custe o que custar, porque ainda bem que você está vivo, depois a gente trabalha e volta a fazer. O presidente da República, ele está trazendo o pensamento americano, que não é o nosso pensamento americano, porque nós brasileiros não somos materialistas. Nós já estamos num nível um pouquinho mais búdico, aonde a gente pega e pondera um pouquinho mais a saúde no lugar do dinheiro, certo? Porque por mais que se quebre uma economia de um país,
é uma empresa, ou seja, uma instituição financeira movimentando produtos para cá e para lá, e não de fato algumas coisas como o posto está falando. Mas olha, é que mata. Só que o problema é o que acontece? O presidente da República ele não consegue fazer cálculo, porque o ministro dele é uma porcaria de economia, e ele gosta demais daquela porcaria, e ele não traz número. Quando aquele ministro pegasse, até com Mandetta, se ele pegasse e trouxesse, falasse assim, olha, a pobreza no país está matando tanto por ano, e com a crise, cada 1% do PIB que baixar vai matar mais tanto, então nós vamos aumentar as mortes referente à pobreza em tantos mil. Frente tantos mil do Ministério da Saúde, que vai matar tanto, então nós temos que fazer o cálculo. Olha, vai ser tanto aqui e tanto aqui. O que nós vamos decidir? Esse ou esse? Esse ou esse? Porque vai morrer de fome, esse aqui doença. Como é que nós vamos resolver isso daí? Assim que deveria ter sido feito. E não simplesmente falar assim, mas se a economia, vai morrer mais gente, mas vai morrer mais gente quanto? Vai morrer mais um? Vai morrer mais dois? Vai morrer mais três? Quanto? Não tem número. Um homem da economia que só trabalha com número, não me traz número. Aí o presidente pega e fala a defesa dele sem número. Eu quero aprovar o negócio sem número. Meu filho, ó, país da lista das maravilhas, manda o seu ministro sair da porta do armário do Nárnia. Fala pra ele voltar da Nárnia e trabalhar, porque sem número ninguém decide, nem eu quero. Até eu tô contra esse negócio. Vamos abrir todas as coisas. Tudo bem, eu sei do impacto, sou contador, eu sei do impacto. Só que é o seguinte, sem número, como eu vou decidir? Eu quero decidir, é igual aquelas coisas que a gente fala, você está dentro de um trem. Se você virar para um lado, você mata sua família, se virar para o outro, você mata não sei quantas pessoas. Aí você tem que decidir, o que você vai fazer? Sabe, é igual. Eu preciso ver para onde eu vou descarrilhar, vou no meio, vou descarrilhar o trem. Aí você morre quem está dentro do trem. Então, são escolhas, mas como que eu vou escolher para onde eu vou? Sem número, meu Deus do céu. Então, o presidente da República precisa trazer número, para deixar a gente a par, saber das coisas. E não só com aquela militância falando assim, pá. Rapaz, já estamos em guerra civil. Já estamos em guerra civil. Simples assim. Jamais a verdade absoluta. Que Deus abençoe. Namastê. Infelizmente, a guerra espiritual virou uma guerra civil, humana. Por incrível que pareça. Só por Jesus mesmo. Que Deus nos abençoe. Namastê.